Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Deu um probleminha aqui para abrir a reunião no Zoom aqui. Bom dia, professor. Coisa no Zoom, mas já resolvemos. Bom dia. Bom dia, pessoal. Beleza. Deixa o pessoal ir entrando aqui que a gente começar. Professor, Bom dia. bom dia, professor Carlos. Bom dia. Tudo bem? Beleza? Bom dia. Vim aqui no Zoom para iniciar a reunião, mas já resolvemos. Deixa só o pessoal entrar aqui na sala que a gente começa. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Conseguiram fazer lá o exercício? Eu fiz. Beleza. Eu consegui fazer, professor. Eu entreguei Ô, professor, ontem repete pelo que iClass, travou viu? aqui. Ótimo, é para postar lá na classe mesmo. Beleza. Professor, Ô, professor, Sim, pois não. ô, professor, tem como repetir o que o senhor falou? E travou aqui. Eu só perguntei se vocês conseguiram fazer a atividade que eu pedi Ah, para eu fiz, eu postar coloquei em lá. forma de Word, coloquei até os cálculos lá. Beleza, ótimo. Viu? professor, Sim, pode falar. eu consegui, eu cliquei lá para baixar a atividade, aí sempre quando eu faço as atividades, né, eu sempre faço numa folha de caderno, não tem problema? Não tem problema não. Viu? Pode tirar É, foto, mandar, não tem problema nenhum não. E teve questões que eu meio que tive dúvidas. O senhor vai tirar as dúvidas também, Vou né? corrigir todos agora aqui, Daniel. E se você tiver alguma dúvida, a gente vai tentar solucionar agora. Mas Tá bom. se porventura corrigir e você ainda ficar com dúvida e não der tempo nessa aula, você pode mandar mensagem lá no WhatsApp. Mas também eu vou mandar a lista corrigida para vocês, com a correção que eu vou, com os cálculos e a correção que eu vou fazer aqui, tá? Acredito que dê para solucionar a dúvida de vocês, porque a gente vai. Esse é o primeiro exercício que a gente vai fazer com cálculo. Então a gente vai fazer com calma, eu vou responder aqui bem tranquilo com vocês, para vocês fixarem bem e prestarem atenção nos detalhes. Mas se Deus quiser, a gente vai tirar todas as dúvidas, não vai ter problema não. Beleza? Meus queridos, então vamos começar, tá? Deixa eu só esperar aqui mais uns dois entrarem na sala para a gente começar a nossa correção. Essa aula é para corrigir o exercício e a aula de 8h20 a gente vai falar de velocidade média, tá? Se vocês tiverem compreendido direitinho essa parte aqui. Essa parte inicial. Bom, beleza? Vamos começar. Professor, Sim, pode falar. o Fechei aqui a resultado também câmera. das questões, Não se entendi. puder, o senhor pode dar em metro por segundo também, porque todas as questões que deu para fazer aqui, eu fiz com metro por segundo. Certo, tudo bem. Tá? Então, vou fechar a câmera aqui para melhorar aqui a transmissão. Tá certo? E só um minutinho aí que a gente começa. Bom, então vamos lá. Peguem a lista, o caderno de vocês, para a gente acompanhar aí a correção. Qualquer dúvida, abra o microfone e podem parar e fazer a pergunta, tá ok?
que a gente vai tirar as dúvidas de vocês aqui. Então, primeira questão da lista que eu passei para vocês é a seguinte. Nós temos um trem que viaja percorrendo uma distância de 500 quilômetros durante um intervalo de tempo de 2 horas e meia. Qual a velocidade desse trem? Então, veja bem, nós vamos calcular sempre da forma mais fácil, tá? Por quê? Porque é uma questão que não especificou a unidade. Então, se ele pedisse qual a velocidade do trem em metros por segundo, você obrigatoriamente teria que colocar em metros por segundo. Como ele não falou qual a velocidade do trem, ele perguntou, você pode dar essa resposta em metros por segundo, pode dar essa resposta em quilômetros por hora, que ele vai ter que considerar a sua questão corretamente. Ok? Agora, se ele pede a velocidade em quilômetros por hora e você dá a resposta em metros por segundo, mesmo que seu cálculo esteja correto, você vai perder a questão. A questão vai ser zerada, certo? Porque ele pediu numa unidade e você calculou na outra. Então, a sua questão é zerada, não importa se você fez corretamente, certo? Então, preste atenção nisso. Nessa questão, ele não especificou, certo? Se ele não especificou, você vai fazer o cálculo na unidade que tiver, que é mais fácil. Não precisar fazer tanta transformação. Então, sabemos que a velocidade é igual à distância sobre tempo, certo? Velocidade, distância sobre tempo. Beleza. Distância percorrida foi de 500 quilômetros. Então, vamos botar a unidade quilômetros. Se a distância está em quilômetros, o tempo tem que estar em quê? Abre o microfone, primeiro ano, e me responda. Hora. Em horas, exatamente. Por quê? Porque a nossa velocidade ela é ou em metros por segundo ou em quilômetros por hora, certo? Se a distância está em quilômetros, nós temos que botar o tempo em horas. Então, o que acontece? 500 quilômetros foi percorrido em quanto tempo? 2 horas e meia, tá? 2 horas e 30 minutos, 2 horas e meia. Para botar 2 horas e meia aqui, meia hora é 0,5 horas. Né? Porque meia hora são 30 minutos. 1 hora 60. Então, 30 minutos corresponde a 0,5 horas. 2 horas e meia, 2,5 horas. 500 dividido por 2,5, uma velocidade de 200. 200 o quê? 200 quilômetros por hora, porque eu peguei a unidade de distância em quilômetros e, obviamente, coloquei o tempo em horas, certo? Então, achei a velocidade em quilômetros por hora. Alguns calcularam em metros por segundo. Quem calculou em metros por segundo deve ter achado 55,55 metros por segundo de velocidade. Como é que eu sei? Eu pego esse valor aqui e divido por 3,6, certo? De quilômetros por hora para metros por segundo, divido por 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, se eu multiplicar 55,55 vezes 3,6, eu vou achar aproximadamente 200 km por hora. Entenderam? Tranquilo? Alguma dúvida? Sim. Tá de boa aí? Tranquilo, né? Bom, então vamos lá. Segunda questão. Na segunda questão, teve alguns alunos que estavam com dúvida, me mandaram até mensagem, mas eu não fiz o cálculo, porque a gente iria corrigir nessa aula. E o importante, gente, é que vocês tentem fazer, tá certo? Física e matemática, a gente só aprende fazendo exercício.
Não tem outra forma de aprender. Você pode Ô, até saber a professor, teoria, você pode até estudar lá o conteúdo, mas se você não treinar, não fazer as atividades, não fazer exercício, você não vai aprender, fixar esse conteúdo. Outra coisa, não se preocupe, enquanto a gente estiver fazendo exercício, não se preocupe com erro, não. Aqui você pode errar à vontade. No exercício, o que você estiver fazendo na aula, o momento de errar é esse aí. Eu estou aqui para isso, para a gente corrigir os erros que porventura ocorram, tá? E destacar os pontos mais importantes. Então, pode errar, pode não ter medo de fazer a questão. Ah, professor, não sei fazer. Não importa. Tenta fazer, faz o cálculo que você acha que é o correto, porque na hora da correção eu vou chamar a atenção e eu garanto que vocês não vão esquecer desse detalhe, tá? Então é em cima do erro que a gente vai corrigir, que você vai lembrar, ó, quando você vê uma questão dessa, numa prova, você vai falar, pô, ó, foi aquela questão que eu errei, Carlos falou que era isso e isso aqui. Então a gente acaba lembrando muito mais desses detalhezinhos que a gente erra do que o que a gente acerta. Que a gente acerta muitas vezes passa batido, certo? Ô, Então, professor, por isso que eu não mandei a resposta, tá? Eu não quero que vocês fiquem apenas copiando o que eu faço aqui. Eu quero que vocês tentem fazer para eu poder tirar a dúvida de vocês. Pode falar. porventura, professor, foi essa questão 2 que eu tive, Uma que eu dúvida. tive uma dúvida, sim. Isso Beleza. mesmo. Só me confirme uma coisa aqui, só para relembrar. Essa fórmula aqui é a distância, de distância, né? Distância. Velocidade sobre o tempo, né? Isso, exato. Vezes tempo, tá? Por quê? Veja Tá bem. bom. Essa fórmula aqui, ó, é única. Esse assunto Ah, que a gente está estudando, movimento Ô, Carlos, por uniforme, favor. ele é o mais fácil porque ele só tem uma equação. Pode falar. Eu botei 3.000 metros, tá bom? Tá bom, tá sim. É como eu disse para vocês, como ele não especificou a unidade, você pode colocar em uma unidade ou em outra, tá? Mas vejam bem, o que eu estava falando é o seguinte, essa parte do assunto, movimento uniforme, só tem uma fórmula, que é essa daqui, ó. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Em cima dessa equação, você pode calcular qualquer característica do movimento. Ou seja, você pode calcular a velocidade, se ele der a distância e o tempo. Você pode calcular a distância, se ele der a velocidade e o tempo. E você pode calcular o tempo, se ele der a distância e a velocidade. Então, aqui ele deu a distância e o tempo, pediu a velocidade. Você joga na fórmula do jeito que está. Aqui ele deu a velocidade e o tempo e está pedindo a distância. Então, se ele quer a distância, o tempo que está dividindo, passa lá para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, eu vou pegar distância é igual a velocidade vezes tempo. Estou invertendo essa fórmula aqui, tá? Mas só existe essa fórmula para o movimento uniforme. Então, você vai pegar essa equação e calcular qualquer coisa. Como na segunda questão ele pediu a distância, eu vou jogar o tempo para lá, está dividindo, passa multiplicando, eu sei que a distância é velocidade vezes tempo. E aí a gente vai para o cálculo. Agora, o que é mais importante quando vocês forem resolver essas questões? Gente, as unidades devem estar equivalentes. Ah, o que é isso, professor? Se você pegar distância em metros, o tempo tem que estar em segundos. Por quê? Metro é equivalente a segundo, certo? Se você calcula com a distância em quilômetros, o tempo obrigatoriamente tem que estar equivalente. Então, o tempo tem que estar em hora, porque a unidade é quilômetros por hora, certo? Então, é só o segredo dessas questões, é isso aí. Por quê? Porque nós temos só uma fórmula. Você sabe a fórmula. Velocidade, distância sobre tempo. Eu até hoje tenho quase 30 anos dando aula, eu nunca vi um aluno que não saiba essa fórmula aqui. É a única fórmula de física que todo aluno sabe. É velocidade é igual a distância sobre tempo. Qualquer aluno que você pegar aí de física e perguntar, ele sabe essa equação, certo? Então, a fórmula todo mundo sabe. Velocidade e distância sobre tempo. A única coisa que você vai ter que fazer
é transformar e colocar nas unidades corretas, para não calcular errado. Então, aqui, por exemplo, distância, velocidade vezes tempo. Qual é a velocidade? 5. Mais 5 o quê? Metros por segundo. Gente, se a velocidade está em metros por segundo, o tempo tem que estar equivalente. O tempo pode estar em minutos? Não. O tempo tem que estar em quê, meu povo? Segundos. Quilômetros Em por hora. segundos. Muito bem. Segundos. Perfeito. Então, se a velocidade está em metros por segundo, esse tempo tem que estar em segundos. Então, eu não posso pegar 5 vezes 10 e jogar aqui e falar que é a distância. Por quê? São 10 minutos de trajeto e não 10 segundos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar minutos para segundos, certo? E aí jogar na fórmula. Bom, 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos. 60. Isso. 10 minutos tem 10 vezes 60, são 600 segundos. E aí, eu tenho tempo em segundos, a unidade em metros por segundo, é só jogar na fórmula. Sabemos que distância é velocidade vezes tempo. Nossa velocidade foi de 5 metros por segundo. E o nosso tempo de 10 minutos equivale a 60 segundos. Tá? 5 vezes 600 dá 3.000. 3.000 é a distância. Mas 3.000 o quê? 3.000 metros. Por que metros? Porque eu usei a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Então, a distância que eu vou calcular está em metros. 3.000 metros. Ah, se você quiser dar a resposta em quilômetros, seria o quê? 3 quilômetros, porque você sabe que cada quilômetro são 1.000 metros. Então, de metro para quilômetro, você divide por 1.000, você acha 3 quilômetros de distância percorrida. Ok? Agora, Ok. se você fosse calcular em quilômetros por hora e tempo em horas, ia ser muito mais difícil. Porque você ia pegar 5 e multiplicar por 3,6, ia dar um número decimal, certo? E os 10 minutos você ia ter que transformar em hora, ia dar também um número decimal, certo? E aí você teria que multiplicar 2 números decimais. Consequentemente, você ia ter muito mais dificuldade de chegar nos 3 quilômetros, ok? Então, você sempre busca as alternativas mais fáceis, a transformação mais fácil para você fazer, já que ele não especificou qual unidade que ele queria, certo? Se especificar, aí você vai ter que ir fazendo na unidade que ele pediu, ok? Então a 3 é 6 metros por segundo, né? A 3 é 100 metros por segundo. Viu, beleza. 100, tá bom? Pessoal, quem estava com dúvida na segunda questão, conseguiu entender? Se não conseguiu, a gente explica de novo, não tem problema. Eu consegui entender, professor. Beleza. Pois é mesmo uma fórmula única, no caso. É muito Isso. usado nas questões, né? Só essa fórmula que você vai usar nesse assunto. Só tem essa fórmula. Certo. Beleza? Tá. Beleza, tranquilo. Obrigado, professor. Valeu, nada. Mais alguém, gente? Todo mundo entendeu? Beleza. Se não entendeu, pode abrir o Sim. microfone, viu? Fica tranquilo aí. Que essa aula de hoje eu não quero que vocês saiam daqui com dúvida nenhuma sobre isso, tá? Que essa é a base de tudo. Então a gente vai comentar aí as questões com bastante tranquilidade para vocês fixarem bem. Outra coisa, vocês estão percebendo que o segredo é só transformar as unidades, né? Então, isso é o que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Para resolver as questões, o mais importante é eu saber se as unidades estão corretas, para não correr o risco de colocar um valor numa unidade incorreta e, apesar de fazer o cálculo certo, eu errar a questão porque eu não transformei, tá? Isso é o que acontece com a maioria dos alunos, incluindo na prova do vestibular, tá? Na prova do Enem não acontece muito, porque normalmente ele não coloca essas transformações, tá? Ele tem um enunciado muito grande, um texto muito longo para você interpretar,
e aí ele já não faz esse tipo de colocação. Mas as questões de vestibulares, que são essas questões com textos mais curtos, já são mais diretas, normalmente ele bota em unidades diferentes para vocês transformarem, ok? Bom, no terceiro exemplo, na terceira questão, um carro percorre uma distância de 2.000 metros durante um intervalo de tempo de 20 segundos. Qual a velocidade desse carro? Nesse caso, a distância está em metros e o tempo já está em segundos. Isso quer dizer o quê? Que se já está em segundos, não tem necessidade de transformar, porque metro é equivalente a segundo. Se eu dividir metro por segundo, eu tenho a unidade correta já de velocidade. Então é só jogar na fórmula. Distância 2.000 dividido por 20, você tem uma velocidade de 100. 100 o quê? Metros por segundo. Certo? Tranquilo aí, moleza isso aí, né? Sim. Agora, veja bem. Professor, Vamos? Sim, pode falar. aí no caso, se tivesse pedido em quilômetros por hora, era só multiplicar por Exatamente, era 3,6. isso que eu ia falar para vocês agora. Olha só. Eu poderia jogar essa questão para vocês assim, ó. Calcule a velocidade em quilômetros por hora desse carro. Então, eu poderia chegar aqui e falar para vocês isso aqui, ó. Passar a questão aqui, ó. Calcule a velocidade, qual a velocidade em quilômetros por hora desse carro, certo? Se eu fizesse isso, o que eu ia fazer? Aí que vocês têm que raciocinar, tá? E prestar atenção. Gente, olha só, vocês sabem que para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. E de quilômetros por hora para metros por segundo, é só dividir por 3,6. Na questão, ele já deu a distância em metros e o tempo em segundos. O que é mais fácil eu fazer? É mais fácil eu calcular a velocidade em metros por segundo e depois só multiplicar por 3,6. Não é isso? E achar que a velocidade Isso. equivale a 360 km por hora. Entenderam? Se eu for... eu olho a unidade. O que boa parte dos alunos fazem? Ele olha aqui. Qual a velocidade em quilômetros por hora? Aí ele fala, não, então eu já vou transformar aqui em quilômetros. 2.000 são 2 quilômetros. Aí é fácil de transformar. Só que você já pensou 20 segundos em hora? Vai dar 0,00 sei lá quantas horas. Então, vai fazer um cálculo com um número muito pequeno e um número decimal. Sem calculadora, porque vocês não podem usar calculadora no vestibular, o que vai acontecer? Você vai ter muito mais dificuldade. Então, o que é mais fácil? Calcula em metros por segundo e depois multiplica por 3,6, que aí você sabe, 100 vezes 3,6, 360. 200 vezes 3,6, 720. E aí vai. É muito mais fácil de você fazer o cálculo com esse número decimal, depois que você já calculou em metros por segundo. Então, você ganha tempo, tá bom? Então, é isso que é importante vocês raciocinarem. Então, você tem que ter calma na questão, quando você estiver lendo, fazendo uma prova, prestar atenção no que ele está perguntando e raciocinar da forma correta, tá certo? Então, não se esqueçam disso. Procurem sempre a forma mais fácil de vocês resolverem a questão, porque desse jeito vocês vão ganhar tempo. E qual a importância de ganhar tempo? A importância de ganhar tempo no vestibular é porque você inevitavelmente vai ter no meio de algumas questões das provas que vocês estão fazendo, questões que vocês terão dúvidas. E aí vocês precisarão de tempo para ler essas questões com mais calma e interpretar. Então é assim que a gente se passa no vestibular. Você tem que estudar, mas você tem que saber responder a prova, tá? Então você tem que responder a prova da forma correta. Qual é a forma correta de responder uma prova de vestibular? Você pega a prova de vestibular, primeiro, lê as instruções, certo? Com calma. Você precisa ler. As instruções estão lá para serem lidas. Depois, você vai para as questões. Aí começou a ler a primeira questão.
Não sabe a primeira questão, pula, vai para a segunda. Não sabe a segunda questão, pula, vai para a terceira. Não importa se você não vai saber 4, 5 questões. As que vocês não souberem, vocês vão pular. Por quê? Porque vocês vão ganhar tempo. Então, você vai para a quinta questão, por exemplo. Você sabe responder? Você responde. Porque você já tem conhecimento daquela questão. E aí vai responder na sexta, sétima. As que vocês não forem sabendo, vocês vão pular. Por quê? Depois que você terminar de responder as que você sabe, você vai retornar para o início e vai começar a responder as que você sabe. Entenderam? É assim que você responde uma prova de vestibular. Estou falando de vestibular, viu, gente? Não é Enem, não. O Enem é diferente. Tá certo? Estou falando vestibular. Vestibular da UESB, da UFBA, da UESC. Os vestibulares tradicionais. O Enem é diferente. No Enem você não pode fazer isso. Então, se você pega uma prova normal de vestibular, você tem que responder dessa forma. Tá certo? Todo mundo entendeu? Não precisa se preocupar professor, eu não sei 10 questões, eu vou pular 10, pula. Por quê? Porque depois você vai voltar e vai tentar responder essas questões. Se você cair na bobagem de tentar responder as que você não sabe primeiro, o que vai acontecer? Então, observe aqui, eu estou aqui na primeira questão. Você deve ter em torno de 3 a 5 minutos, a depender da faculdade, para responder cada questão. Então, se eu fico aqui, tenho dúvida na primeira questão, e aí eu passo aqui 7, 8 minutos, os 10 minutos tentando responder essa questão, o que acontece? Eu já perdi uma que eu sabia responder e que eu não vou ter tempo de responder. Então, isso vai me prejudicar. Por isso que é melhor você pular e depois voltar para responder as que você tem dúvida. Por quê? Se eu pulei a primeira e a segunda, respondi a prova toda, certo? E aí, eu estou aqui tentando no finalzinho da prova responder a primeira, não consigo e vou perder a segunda, eu estou perdendo quantas questões? 2 na prova, mas eu respondi o resto da prova toda, certo? Agora, se eu ficar aqui 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos nessa questão, eu já estou perdendo 4 questões que eu poderia responder, que eu sabia e que eu não vou mais ter tempo de responder. E aí, eu vou ficar muito mais prejudicado, consequentemente, vai ser muito mais difícil de passar. Tá certo? Então, a primeira dica para vocês responderem uma prova de vestibular é essa daí. Bom, vamos lá. Quarta questão. O motorista de um veículo observa que deslocou uma distância de 3 km no intervalo de tempo de 5 minutos. Determine a velocidade do veículo. Novamente, eu tenho quilômetros e minutos. Se eu for transformar 5 minutos em horas, vai dar um número decimal. Então, eu vou sempre buscar o quê? O que é mais fácil. Transformo 3 quilômetros em metros, que é fácil, 3 vezes 1.000, 3.000 metros. E o tempo de 5 minutos, a gente sabe que cada minuto são 60 segundos. 5 vezes 60, 300 segundos. 3.000 dividido por 300 dá uma velocidade de 10. 10 o quê? Metros por segundo. Que eu peguei a distância em metros e dividi pelo tempo em segundos. Se eu quiser calcular em quilômetros por hora, multiplico por 3,6, 36 quilômetros por hora. Certo? Então, observe que é muito mais fácil eu, já que não especifiquei a unidade, calcular do modo mais fácil para mim. Se eu pegar aqui, pedir a velocidade em quilômetros por hora, você botar 3 quilômetros, aí vai transformar 5 minutos em horas, vai dar um número decimal, dividir 3 por esse número decimal, para poder achar 36 quilômetros por hora, vai ser complicado, sem calculadora. Então, é muito mais fácil você calcular em metros por segundo e depois multiplicar se você quiser saber em quilômetros por hora. Como aqui não especificou a unidade, você deixa na unidade que você calculou, metros por segundo. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Se tiverem dúvidas, abra o microfone. Quinta. Qual a distância percorrida por um móvel
que se desloca com velocidade de 108 km por hora durante 10 segundos. Novamente, ele está pedindo a distância. A fórmula é a mesma, eu vou inverter. O tempo que está dividindo passa para o outro lado como multiplicando. Então, sabemos que a distância é a velocidade vezes o tempo. Distância vai ser, a velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em segundos. Se eu for transformar 10 segundos em hora, vai dar um número decimal. Vai ser mais difícil de fazer o cálculo com 108. Então, qual é mais fácil? Transformar 108 km por hora em metros por segundo. Como é que transforma quilômetros por hora para metros por segundo? Divide por Por 3,6. 3,6. Perfeito, exatamente. Divido por 3,6. Então, eu vou pegar 108 km por hora e dividir por 3,6. 108 km por hora dividido por 3,6 vai nos dar uma velocidade de 30 metros por segundo. 30 metros por segundo é a velocidade que equivale a 108 km por hora, certo? Então, agora você vai multiplicar 30 metros por segundo, que você transformou, vezes o intervalo de tempo que foi gasto, que já está em segundo, foram 10 segundos, e aí você vai multiplicar 30 vezes 10, você vai determinar que a distância percorrida foi de 300 metros. É isso? Isso. Então, resposta 300 metros. Bom, tranquilo aí? Sexta questão. Qual o tempo gasto para uma moto percorrer uma distância de 288 quilômetros com uma velocidade de 40 metros por segundo? Então, observe que aqui ele está pedindo o tempo, mas eu disse que só existe uma fórmula. Professor, Sim, pode voltar na 5, por favor? posso sim. É porque eu não entendi direito muito bem essa aqui. Tranquilo. Então, veja bem. Só um minutinho. Porque eu fiz 108 sobre 10, entendeu? Certo. Não, 108 vezes 10, entendeu? Para Aham. achar o x, que era, no caso, distância. Certo. Veja bem. Você fez 108 vezes 10. Não pode. Por quê? Por que você não pode calcular Porque tá em dessa quilômetros forma? por hora, né? Exatamente. Tem que Então, as converter. unidades têm que estar equivalentes. Quando você pega 108 e multiplica por 10, você está multiplicando quilômetros por hora por segundo. Então, você não vai achar uma distância numa unidade que existe, que não existe. Quilômetros por hora vezes segundos. Então, ou você transforma para horas, ou você transforma para metros por segundo. Foi o que eu fiz. Peguei o 108, dividi por 3,6, 30 metros por segundo. Vezes 10 segundos, porque metros por segundo pode multiplicar por segundo. E aí você acha a distância de 300 metros. Viu? Ok, beleza. Agora entendi. Beleza. Gente, sexta questão. Então, na sexta, ele pede o tempo agora. Ele dá a distância e a velocidade. Beleza. Se ele dá a distância e a velocidade e pede o tempo, é só você inverter a fórmula. Sobe o tempo e desce a velocidade. Então, tempo é igual a distância sobre velocidade, tá? Qual foi a distância percorrida? 288 quilômetros. Tá, beleza. A velocidade está em metros por segundo. Eu posso dividir quilômetros por metro por segundo? Não. Então, eu transformo isso aqui para quilômetros por hora, certo? Então, como é que eu vou transformar isso aqui para quilômetros por hora? Vou multiplicar por 3,6. 40 vezes 3,6 dá 144 quilômetros por hora. Então, a velocidade de 40 metros por segundo ela é igual a 144 km por hora. Então, 288 dividido por 144 me dá um tempo de 2 horas. Então, 2 horas é o tempo gasto pela moto para percorrer essa distância de 288 km, se ela estiver rodando a 40 metros por segundo, certo?
Ah, professor, Ou mas eu podem ser respondi... 7.200 horas, 7.200 segundos, né? Isso, 7.200 segundos. Ah, professor, eu respondi em segundos. Não tem problema, tá? Ele não pediu a unidade, então você pode dar a resposta tanto em horas ou segundos. 2 horas são quantos? São 2 vezes 3.600. Por quê? Cada hora são 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então, 2 horas, nós temos 2.700 segundos. Se você for calcular em segundos, o que você vai fazer? Você vai pegar 288 e transformar em metros. Então, vai ficar 288 mil metros, porque cada Tá quilômetro travando são pra 1.000. caramba, pra mim. 288 Também mil também tá metros. travando. Travou aí? Olha só, o que você vai fazer para calcular em segundos? Você vai pegar a distância em metros, tá? E vai dividir pela velocidade em metros por segundo. Qual é a distância em metros? 288 vezes 1.000, porque cada quilômetro são 1.000 metros. Então, você tem 288 mil metros dividido por 40. Mas, professor, Alô, eu pensei que essa era resposta amigo